Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que assiste o nosso canal, tem estado conosco, tá bom? Ajuda a divulgar o nosso canal para a gente chegar aos 1000 inscritos, para a gente poder fazer gravação ao vivo, tá bom? Indique aí um colega, um amigo seu, um irmão, um jovem, tá certo? Talvez nossa palavra, o nosso nível de palavra talvez não é tão assim, agradável a todos, mas nós vamos melhorando, não a favor do pecado, vamos melhorando na exposição, tá certo? A cada dia que a gente vai se envolvendo mais com a palavra de Deus e você se expõe também, você passa a ir se ajustando, né? Hoje está frio, estou em casa, graças a Deus. É um domingão, tá muito frio, o pessoal tá recolhido. Eu resolvi vir aqui fora. Tô na expectativa de aprender a tocar o meu violão, tá vendo? Aí, ó. Tô na expectativa, trouxe o violão cá pra fora. E junto do violão, eu trouxe a minha Bíblia, né? Eu gosto de carregar ela comigo. Aprendi que para você ter conhecimento de Deus você precisa examinar as Escrituras, né? Então, estamos aí. Mas temos um assunto importante que eu gostaria de compartilhar com você e para nós batermos aquele papo, né, a respeito desse assunto que está registrado. Deixa eu ver aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 60. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o versículo 71. É uma palavra que eu estou preparando, ainda não terminei. Ela me veio hoje de manhã, pensando em algumas coisas, e me veio essa palavra, né? O que está escrito aqui? O contexto diz assim, né, o título dessa palavra, que foi separado aqui pelas pessoas que fizeram a impressão, né, desse exemplar bíblico e dividiram, né, em seções. Uma delas está aqui, ó. Jesus é abandonado por muitos discípulos. E a confissão de Pedro. Vamos ler para nós entendermos um pouquinho? Ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Jesus perguntou: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E Jesus começa a indagar, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o espírito de vida. Vai escutando, hein? Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, agora é o escritor do livro dizendo, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Isso está no versículo 64. Vai escutando. E dizia por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Bora para frente. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, ou seja, voltaram para trás
e já não andavam com ele. Vamos lá. Então Jesus disse aos 12, falou para os 12, que se tornaram os 12 apóstolos. Claro que entre os 12, daqueles que estavam ali, só se tornou apóstolo 11, porque um foi o traidor. Vamos chegar lá. Depois foi nomeado um novo discípulo para entrar na classe dos 12. Isso é um assunto para outra conversa. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro, hein? Verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Quando se pensava que Jesus ia dar uma melhoradinha no discurso depois da crítica daqueles discípulos que criticaram, questionaram o discurso de Jesus e depois saíram fora. Quando você pensa assim, Jesus vai dar uma mudada no discurso aí porque, por causa que ele foi criticado. Não, escute, Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, voltei no verso 68, está ventando muito, tá? Se der barulho aí, ruído no som, é porque está ventando. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós, Pedro falando ainda, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Olha o que Jesus responde no verso 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Olha o que ele fala aqui. A chapa esquentou, né? E um de vós é o diabo. Parece que estou rindo da situação. O negócio é sério, rapaz. Como é que pode? Em verso 71, e isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. E Jesus não foi entregue por Judas mesmo? Não foi Judas que vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Ei, meu Deus. Então, foi Judas que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Vamos pensar um pouco. Por que será que o discurso de Jesus era duro? Por que aqueles discípulos não quiseram continuar com Jesus? Ficou só os 12. Quero deixar bem claro aqui para vocês, nós vamos analisar, o tempo é sempre curtinho, o tempo é um fator contrário àquilo que propomos, porque o tempo passa e em menos, em 30 minutos eu quero ver se eu consigo falar alguma coisa, conversar com você, porque os meus vídeos são longos, às vezes eu tive uma aula de youtuber esses dias e eles aconselham você fazer vídeos no máximo de 5 minutos, para que o vídeo tenha condições de rodar mais vezes. Mas eu, por enquanto, eu não estou procurando isso, Então, quando eu quero falar, eu vou te explicar direitinho e tal. Vamos pensar um pouco. Jesus não tinha só aqueles discípulos que o abandonaram e só os 12, porque numa das missões que Jesus enviou os discípulos, ele enviou 70. Não foi assim, um negócio que os discípulos abandonaram Jesus e só ficou os 12. Ficou os 12 daqueles discípulos. Os 12 que acompanharam Jesus, aqueles que foram um dos primeiros a aceitar Jesus, que estavam acompanhando Jesus mais tempo. Esses 12 eram os mais próximos de Jesus, os 12 apóstolos, tá? Eu posso citar alguns nomes aqui, alguns eu não consigo lembrar,
mas que é Mateus, Marcos, Lucas, João, esse que escreveu o seu evangelho, Tiago, Tomé, até Tomé, você sabe que até Tomé, ele aparece lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, né? Ele aparece lá também, quando Jesus aparece para ele, né? Logo após ter ressuscitado, não é Atos dos Apóstolos, quero corrigir aqui, logo depois da ressurreição, Tomé aparece questionando que ele só ia acreditar se ele visse as marcas na mão de Jesus. Jesus apareceu de novo e falou: aqui, Tomé, olha aí. E muitos outros discípulos, Pedro, né? Matias, vários outros discípulos que eu não consigo aqui, tinha até o tal de Bartolomeu, se não estou enganado, e entre eles tinha Judas. Esses são os discípulos mais próximos de Jesus. Qual era a função principal de Judas? A função principal de Judas era cuidar das finanças dos discípulos, né? Não era essa forma de rendimento que tem hoje, era diferente, mas Judas cuidava, porque muitas mulheres aceitaram Jesus, sendo mulheres de oficiais romanos. De alguma forma, algumas tiveram algum milagre que Jesus fez em um membro da família, isso você vai ver na história, e muitas delas aceitaram Jesus como Salvador, e elas em partes financiavam as viagens de Jesus, ajudavam a financiar. Então, estou citando as mulheres, tinha muitas outras pessoas que ajudavam também, mas o recurso que eles tinham não era tanto, ajudava. Portanto, quando Jesus foi se reunir, precisou pegar pegar emprestado o local, tomar emprestado a mesa da ceia, tomar coisas emprestadas para poder fazer a Páscoa e tudo mais, porque eles não tinham ainda uma estrutura comprada, montada, tá certo? Ficou os 12 ali. Quando ficam os 12, Jesus pergunta para eles: vocês não querem ir também não? É aonde que Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna que nós estamos precisando. Pedro, mesmo sendo aquele que negou a Jesus, mas era um discípulo que tinha fibra. Portanto, quando Jesus parte, uma das missões da igreja ficou com Pedro. Teve lá uns problemas lá no início de compreensão, que precisou da intervenção do apóstolo Paulo, da intervenção do apóstolo Tiago. As coisas foram ajustadas. Pedro também, a princípio, não aceitava que outros que não fossem judeus tivessem acesso a essa nova, né, aliança, porque ele ainda compreendia que era uma coisa restrita aos judeus. Aí que aparece aquela visão lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Cornélio aceitou Jesus, era um homem bom, ofertante, era um homem que cuidava, dava muita esmola, né? E Deus decidiu enviar Pedro lá. Mas para que Deus pudesse enviar Pedro lá, Deus precisou fazer fazer uma demonstração para Pedro, para levá-lo à reflexão do que é realmente, de que as pessoas realmente representavam para Deus. Até que Deus coloca à frente de Pedro, numa visão, uma cortina cheio de seres, né, animais e répteis e tudo mais. E na visão a voz pergunta para ele: o que acha, Pedro? Pedro falou assim: acho bonito, bom, muito bom, né? Aí a voz disse: mata e come. Pedro escondeu, falou: não, longe de mim comer coisa tão imunda. É aí que entra em cena Deus. Deus fala com Pedro: como você pode chamar de imundo aquilo que eu criei? Isso eu estou dando um respaldo, mas um assunto é outro. Tá certo? Só que ao mesmo tempo que Pedro toma aquele choque de realidade de Deus, chega 2 varões. Olha como é que Deus é inteligente. Se você ler a Bíblia com entendimento, você vai entender como que Deus age de inteligência em cima das situações. Logo Pedro tem a visão. Pedro toma aquele choque. É verdade, rapaz. Você sabe que eu cometi um... Logo aparece na porta de Pedro
batendo na sua porta 2 varões. Esses 2 varões falam: Pedro, quero que você vá lá na casa de Cornélio. Glória! Você está entendendo? Mas voltando ao assunto aqui, a indagação que se tem é: por que os discípulos abandonaram Jesus? Não é intrigante? O que Jesus realmente... Não dá para você fazer a seguinte pergunta: o que Jesus estava falando que aqueles discípulos não concordaram e abandonaram Jesus? Não sabemos. Mas nós podemos, nós analisando a Bíblia Sagrada, dos 4 evangelhos, analisando aquilo que Jesus estava propondo para o servo de Deus, o discípulo, os seus discípulos, até porque os discípulos estavam na figura de mestres agora, porque estavam andando do lado de Jesus, recebendo o conhecimento de Jesus. Agora é feita uma cobrança. Quem sabe Jesus estava dizendo: olha, vocês me aceitaram, vocês aceitaram o novo concerto, vocês não podem andar nas práticas antigas, vocês precisam dar exemplo como obreiro, vocês precisam dar exemplo, vocês precisam ter postura de um apóstolo, porque agora vocês estão representando o reino de Deus. Quem sabe Jesus estava chegando juntinho, chamando os discípulos a uma responsabilidade, coisa que está faltando em muitos hoje nos dias atuais. Querem ser servo de Deus, tem potencial que pode ser usado no reino de Deus para poder salvar outras vidas, mas a pessoa não quer. Mas quando Jesus chamou os discípulos ali, estava tendo uma conversa franca, e não era de público. Uma coisa que eu quero analisar aqui com você, que Jesus não estava falando de público, era reunião. Jesus estava expressa público: ei, discípulo, eu não sei o que não sei o que, não. Jesus estava em reunião com os discípulos. Só que tem uma outra questão intrigante, que nós precisamos fazer uma análise aqui, uma observação. Você que é leitor bíblico, você que é estudante da Bíblia, você que ama a palavra de Deus, nós não podemos ser levianos na interpretação bíblica, mas nós podemos fazer. Se eu sempre digo nas minhas palavras que homem não se adula. O homem tem que ter postura de homem. O homem não se adula. Tá certo? Agora, vamos fazer aqui uma reflexão. O que realmente Jesus estava falando com os discípulos, que levou os discípulos a abandonar ele, deixar ele? Consegue entender? É intrigante. Só que eu vou fazer uma análise aqui de conjunto. Todo segmento, todo conjunto de situações, toda corporação, todo ajuntamento de pessoas, há sempre no meio aqueles que não concordam. E por não concordar, sempre há aquele abandono de grupo. Pessoal, não quero participar desse grupo, mas não estou satisfeito com isso aí, não estou gostando. Era o mestre, preste atenção, era o mestre. Lá no deserto nós temos um outro exemplo, o exemplo de Moisés. Corá, Datã e Abirão não incitaram o povo contra Moisés? Não nomearam os seus próprios sacerdotes? A confiança de Datã, Corá e Datã e Abirão, a confiança deles era tanta que a coisa ia se reverter, que eles iam tirar Moisés de cena e eles iriam assumir o controle. É por isso que as maiores brigas e guerras que existem no mundo é por causa disso. Liderança. As maiores guerras que aconteceram no mundo foi isso. Claro que existem outros fatores que geram guerra, mas esse é um dos fatores. Liderança. O poder.
A função de Moisés era uma função de poder, mesmo que ele era um líder espiritual, mas por Israel, por ser um povo voltado ao domínio, ao governo teocrático, Moisés era o líder espiritual. Ele era a ponte que fazia a ligação entre Deus e o povo. Assim como Jesus, o próprio Moisés falou de Jesus, no futuro virá um homem, um profeta maior do que eu, a ele vocês devem ouvir. Mas o que aconteceu lá? Corá, Datã e Abirão, eles conseguiram persuadir parte do povo, e parte do povo já estava do lado de Corá, Datã e Abirão. Eles já tinham nomeado novos sacerdotes, e numa parte da leitura você observa que os sacerdotes, eles já tinham nomeado novos sacerdotes, e esses sacerdotes já começaram a exercer funções na tenda da congregação, afastaram os sacerdotes nomeados por Moisés, e esses sacerdotes já começaram a queimar incenso já no altar do Senhor. Mas agora, Corá, Datã e Abirão eram três autoridades do povo que queriam assumir o poder. Certo? Aí, já está terminando meu tempo, aí entra a questão onde Deus não se agradou daquela atitude e aconteceu aquele incidente que você sabe muito bem. Moisés falou: Senhor, se esses homens aí morrer como morrem todos os homens, o Senhor não me chamou. Meu amigo, pode ler lá. A terra se abriu e engoliu Corá, Datã e Abirão, junto das suas famílias. Nessa engolida aí que a terra fez, foram 250 pessoas. Parte daquele povo que já tinha sido induzido por Corá e Datã e Abirão, correm todos para a frente da tenda onde estava Moisés e questionam com Moisés: Moisés, o que você fez? Olha lá, morreu. Por quê? Quando uma liderança que ressurge e combate com a liderança que está liderando, ele consegue ter novos adeptos. Porque para você conseguir o apreço de algum, você tem que abrir concessões. Digamos que eles abriram concessões de alguma coisa e asseguraram aquelas pessoas, prometeram aquelas pessoas algumas coisas. E agora aquelas pessoas, acreditando nisso, foram lá na tenda da congregação de Moisés. Moisés, o que você arrumou? E devido a essa rebeldia do povo, hostilizando Moisés, morreram mais de 17 mil pessoas. Só que quando chega no caso de Jesus aqui, Jesus, após ser confrontado por esses discípulos que abandonaram ele, logo Jesus fala assim, quando pensa que o negócio estava aliviado, Jesus fala assim: não são 12 que eu chamei? Pois um é diabo. Você está entendendo? Aí nós fazemos uma reflexão de que Jesus, logo que a igreja, esses discípulos saíram de cena, Jesus continuou seu ministério, os 12 apóstolos, os 12 discípulos com ele, sendo que um era o traidor. Mas quando Jesus cumpre o seu ministério, que durou 3 anos e meio, e é crucificado, morto em morte de cruz, e ele deixa a missão para os discípulos continuarem o processo da evangelização do mundo. Quando você vê lá nos livros finais, tanto de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João até, e no livro de Mateus ele diz: ide fazer discípulos a todas as nações. Então Jesus deixa a missão com os discípulos e é recebido no céu. Só que você pensa que a história acomodou por aí? Não. Além das perseguições que os filhos de Deus sofreram logo no início da igreja primitiva, nos primeiros 100 anos, surgem agora outras linhas de pensamento, em relação ao cristianismo, sendo encabeçada por esses discípulos.
Que falaram, olha Jesus, nós não vamos te seguir não. Mas olha o que está na cabeça deles. A reclamação que eles disseram, que você pode ler aqui a gente pode ver aqui na leitura do capítulo 6, verso 60, é que está escrito assim: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Quando um homem acha pesado uma palavra, é porque a palavra tinha um tom de peso, sim, mas era uma cobrança. Porque se você for fazer a obra de Deus, e você não tiver fibra, você não tiver convicção, você não tiver raça, você não for aquele camarada raçudo mesmo, então você é engolido. Você está entendendo? Há momentos que você precisa tratar as coisas com misericórdia. Há uma alma dentro daquela pessoa que precisa ser salva. Não podemos tratar as coisas de qualquer maneira. Sabe o que eu penso como servo do Senhor? Eu tenho ali um membro, uma ovelha do Senhor. Ela tem um problema. Eu sei que o problema dela pode gerar um desligamento, uma suspensão de comunhão. Mas eu preciso produzir naquela pessoa, eu estou falando da ovelha, não do caso do discípulo. Eu preciso produzir naquela pessoa um entendimento de que eu estou interessado na sua recuperação. Se eu simplesmente corto e não lhe dou uma oportunidade, olha, você está sendo suspenso aqui, mas nós estamos aqui de braços abertos para te acolher, para te atender. O que você precisa fazer é se reconciliar com Deus, arrepender do seu pecado, pedir perdão a Deus, você vai ser recolocado novamente. Só que aquela ovelha, aquele membro, ele precisa entender que eu estou interessado na sua melhora. Esse é o trabalho real cristão. Quando se trata nesse caso que Jesus aponta aqui, Jesus, ele simplesmente está mostrando fatos reais. Agora Jesus confronta mais ainda ao dizer que um dos discípulos era diabo. Ao invés de colocar açúcar no negócio, colocou metiolate, o bambu deu embira. Então o que eu quero dizer para você? Nós que estamos fazendo, fomos chamados ao ministério, fomos chamados para ser obreiros do Senhor, ministro do Evangelho. Pode ser um auxiliar de trabalho, pode ser um presbítero, pode ser um evangelista, pode ser um diácono, pode ser um missionário, um pastor. Nós somos chamados a haverá momentos desse tipo de comportamento. Mas não é você que está mandando a pessoa embora. Eles quiseram sair por suas próprias vidas. Só que esses mesmos discípulos aqui, eles tinham outro pensamento. Porque lá na frente eles aparecem dificultando a pregação do Evangelho. Quando chega no livro de Apocalipse, nós temos dois problemas no livro de Apocalipse. Que foi... vou apontar dois, mas tinha vários. No livro de Apocalipse, os próprios crentes, em uma das cartas escritas a uma das igrejas lá, que eu não lembro o nome de qual igreja que é especificamente, da carta enviada às 7 igrejas, ali, os próprios membros mataram o próprio pastor da igreja. E dois pontos que eu quero falar aqui, porque o tempo fecha em 33 minutos, dois pontos que eu quero salientar aqui lá no livro do Apocalipse aparece Nicolau. A doutrina dos Nicolaítas era um homem com um pensamento cristão que tinha escutado o Evangelho, aceitado a Jesus como Salvador, mas ele tinha outra direção para ir. E a doutrina de Jezabel. Quando você entra nesse contexto, você percebe que Jezabel, ela induzia os crentes ao pecado, à prostituição. A doutrina de Jezabel é essa. E para combater esse tipo de pensamento, você tem que ter cunhão. Nós estamos vivendo esse contexto. Lá, no início, eles tinham um problema bem maior do que o nosso hoje. Hoje, a maioria dos crentes, eles pegam a sua Bíblia
domingo de tarde, vai para a igreja, dá o seu culto, bem ou mal, vai lá dar o seu culto. Mas para eles, tanto para Jesus quanto para os apóstolos e os demais cristãos, no início da igreja primitiva, não foi fácil. E ao longo dos anos não tem sido fácil para a igreja de Deus. Hoje no Brasil você tem até uma aparente aceitação, mas temos também conflitos entre cristãos que não concordam com certas coisas dentro do povo da igreja de Deus. Pode misturar o santo com o profano? Não, mas alguns acham que pode. O cristão deve viver no adultério e ser cristão? Não pode, mas alguns acham que pode. O cristão deve estar envolvido com fornicação, que é o relacionamento do casado com o solteiro, e ser cristão, ministrar ainda? Pode. Alguns dizem que pode, mas a Bíblia diz que não. Pode roubar? Pode furtar? Não, mas alguns acham que pode. Então é um contexto difícil de se entender. E isso gera conflito. Isso gera divisões e surgem mais novos grupos. Surgindo mais novos grupos, há uma dificuldade de se pregar o evangelho real. Qual o evangelho real? Quando nós observamos muitos segmentos aí, nós percebemos que não há uma preocupação de levar essa alma até a Deus. Está preocupado em dar benefícios a essa alma aqui. E não em conduzir essa alma a Deus. Portanto, pouco se fala na volta de Jesus, pouco se fala que o crente tem que viver uma vida separada do pecado para que esse cristão possa ser alcançado pela salvação de Deus. Essas verdades não são apontadas. E para apontar essas verdades, você tem que combater o pecado. E muitos não querem aderir a isso. Porque quando se adere a isso, há um desgaste, há rejeição, há desconforto. E muitos dos ministros, não vou dizer todos, não querem passar por esse tipo de constrangimento, de ter que combater o pecado e ter que confrontar as ideologias atuais. Não. Muitos querem ir lá apenas num dia de domingo bonito, ou dirigir um culto e ir para casa. Pronto, não tem problema mais, está tudo mil maravilha. Mas Jesus, quando chama os discípulos aqui, a responsabilidade é para isso. Olha, vocês não podem aceitar o costume dos gentios, tá certo? Vocês precisam ter uma postura de homem de Deus chamado. A vida de vocês daqui para frente é diferente, tá certo? Vou terminar o vídeo aqui porque o tempo está findando. Deus abençoe a sua vida, Deus te dê a paz que você precisa e a gente volta a conversar num próximo vídeo, quem sabe no segundo vídeo falando sobre esse assunto. Deus abençoe a sua vida, te dê a graça e a paz.